Ao longo dos anos, a relação entre o público e a crítica com a até então trilogia Matrix foi se tornando cada vez mais amistosa se comparada à época do lançamento das sequências, Reloaded e Revolutions, em 2003. O primeiro filme segue como um clássico moderno e divisor de águas na história do cinema, tanto em seu enredo quanto no trabalho atemporal de efeitos visuais, enquanto que as sequências, que foram duramente criticadas pelas tramas prolixas e a dependência do CGI, foram revisitadas inúmeras vezes e agora não só foram melhor compreendidas, como até mesmo apreciadas. No entanto, dentre os projetos derivados do sucesso do filme de 99, não foram as sequências para o cinema, os quadrinhos online ou os games que causaram impacto mais significativo, mas sim uma coletânea de curtas animados lançados diretamente em home video e que expandiram os horizontes da saga em caminhos promissores. Esse projeto ambicioso foi Animatrix, uma antologia composta por 9 curtas animados, liderados por grandes mestres da animação japonesa. Encabeçado pelas Wachowski, a ideia era, ao mesmo tempo, prestar homenagem aos animes que serviram de inspiração para a trilogia e mostrar mais detalhes e histórias daquele universo, indo além da jornada principal de Neo e companhia. A iniciativa se mostrou um tremendo acerto, com números expressivos de vendas em home video e aclamação da crítica, além de ter inspirado antologias posteriores que seguiram o mesmo conceito, como Batman, o Cavaleiro de Gotham, Star Wars Visions, Marvel What If e, claro, a aclamada série Love, Death and Robots. Infelizmente, diferente dessa última, Animatrix não teve continuidade. Apesar do seu conceito extremamente rico, e com as esperanças de continuidade da franquia reduzidas após o fracasso comercial de Resurrections, é pouco provável que tenhamos uma segunda temporada ou algo semelhante. Dito isso, o que nos resta é apreciar os episódios que compõem essa antologia, se aprofundar ainda mais na Toca do Coelho e, como é de praxe, criar uma lista dos piores aos melhores curtas de Animatrix, ou vice-versa. Possivelmente o episódio com estilo visual mais destoante, não apenas da antologia, mas da própria saga Matrix, recorde mundial, mostra Dan Davis, um atleta excepcional que busca quebrar o próprio recorde de 8,99 segundos após este ter sido revogado em virtude do uso de anabolizantes. Graças ao seu porte físico e vontade descomunal, Davis consegue ultrapassar os seus limites físicos e mentais a ponto de enxergar a Matrix e controlar o seu corpo, ainda preso no casulo. Produzido pela Madhouse, o episódio mostra que determinados indivíduos possuem uma força de vontade tão implacável que conseguem romper as barreiras impostas pelas máquinas e enxergar a verdade sobre o mundo. Algo que seria abordado também no curta Era Uma Vez um Garoto. O diretor Takaichi Koike traz uma estética bastante particular para o curta, desde o visual menos formal dos agentes até a maneira como os humanos estão conectados à Matrix, que ao invés de diversos plugs por todo o seu corpo, teria um plug principal, em formato retangular, conectado à coluna vertebral. Sua trama não possui grandes conexões com os filmes, mas ressoa os principais temas abordados nos mesmos, sobretudo em um dos maiores ensinamentos de Morpheus: liberte a sua mente. Durante o momento do sparring entre o Capitão Thaddeus e Jill, a nave Osiris acaba se deparando com um exército de sentinelas de proporções dantescas, usando escavadeiras para chegar à localização de Zion. Embora sem esperanças de fuga e sobrevivência, Thaddeus decide alertar os seus companheiros da resistência sobre a ameaça, com Dewey se oferecendo para entrar na Matrix e deixar um pacote, o que leva aos eventos em Matrix Reloaded e no jogo Enter the Matrix. Apesar de sermos episódios com maior conexão com a trama principal da saga, o voo final de Osiris é, em essência, uma demonstração da tecnologia, apresentando uma animação fotorrealista aos moldes do filme Final Fantasy de 2001, que viria a ser muito utilizada e aprimorada em outras animações, como Love, Death and Robots. Apesar da plasticidade dos movimentos e o trabalho de textura já mostrarem sinais de envelhecimento, ainda assim é um bom complemento à trama de Reloaded, e um belo exemplo dos avanços tecnológicos para o futuro do ramo da animação. Com um visual mais vivo, colorido e uma trama mais lúdica, vemos o jovem Koto procurando por sua gata, Yuki, e no caminho encontra 3 crianças brincando em uma casa que dizem ser mal assombrada. No entanto, a tal casa é um amálgama de anomalias da Matrix, onde as regras da física são constantemente desafiadas, desde partes do lugar com gravidade zero e objetos que se reconstroem sozinhos. Apesar do fascínio de Yoko, não demora para os agentes intervirem no local, para resolver a anomalia. No dia seguinte, a protagonista e os demais garotos percebem que o local se tornou apenas uma área comum, sem fazer ideia que aquilo era uma prova de que o mundo em que vivem não é real. Assim como em recorde mundial, a trama de Além da Realidade não estabelece grandes conexões com a saga e os eventos mostrados causam pouca ou nenhuma consequência à grande trama envolvendo humanos, programas e máquinas.
Ainda assim, seu visual belíssimo é um atestado do que a animação tradicional 2D é capaz de fazer, e os belos traços e cores variadas lembram as melhores produções do estúdio Ghibli. Dirigido por Shinichiro Watanabe, responsável pelo icônico anime Cowboy Bebop, o curta mostra a história de Kid, um jovem resgatado da Matrix e que possui uma devoção irresoluta pelo escolhido, Neo. Na trama, vemos que Kid, de nome original Michael Karl Popper, sente que há algo de errado com o mundo e que seus sonhos parecem ser mais reais do que o que presencia enquanto está acordado. Na escola, Michael recebe um chamado de Neo, alertando sobre agentes que estão à sua procura. Após uma perseguição frenética, Michael se vê encurralado e, em uma clara demonstração de fé, salta para sua aparente morte, mas que na realidade foi o estopim para sua libertação, sendo recepcionado no mundo real por Neo e Trinity, com ambos impressionados por sua atitude. Embora seja protagonizado por um dos personagens menos carismáticos da saga, Era Uma Vez um Garoto, impressiona pelo estilo visual particular, com personagens e visuais esvoaçantes e com cenas de ação que usam da distorção das formas e de movimentos de câmera arrojados para criar um senso de maior intensidade. Trata-se de um episódio que retrata o desejo incontrolável da humanidade em conhecer a verdade, ao ponto de ultrapassar os limites físicos e mentais, além de estabelecer melhor a conexão existente entre Kid e Neo, algo que foi subaproveitado nos filmes. Mais uma animação com estilo visual exótico, vemos um grupo da Resistência capturando um robô e o colocando dentro da simulação, provavelmente criada por eles mesmos, para converter a máquina para a causa humana. Através de jogos, interações sociais e até mesmo da apresentação da intimidade do sexo, a equipe é bem sucedida, porém, todos vêm aparecer devido a um ataque de sentinelas em seu esconderijo. O robô, que havia criado um laço com uma das demais integrantes, Alexa, tenta desesperadamente conectá-la na simulação, porém, a mesma acaba vindo a falecer, e a máquina se vê solitária, olhando para o horizonte. Com uma das histórias mais enigmáticas e provocativas da antologia, Um Robô Sensível mostra uma nova abordagem para a guerra entre humanos e máquinas, com um grupo de sobreviventes buscando uma solução mais pacífica, ao apresentar a uma máquina valores positivos da raça humana, como empatia, paixão e misericórdia. O curta também serviu de inspiração para as teorias que defendiam que Zion era, na realidade, uma outra camada da simulação, visto que humanos, tal como as máquinas, também eram capazes de criar sua própria Matrix. Porém, nesse caso, a simulação não foi criada para perpetuar a guerra, mas sim para se buscar a paz através de reforços positivos. Novamente dirigido por Shinichiro Watanabe, temos um curta que se alicerça na estética noir e steampunk, mesclando tecnologias obsoletas, como máquinas de escrever e carros de época, com uma ambientação futurista e tecnológica. Na trama, um detetive particular chamado Ash está prestes a desistir de sua carreira quando é contratado para seguir no encalço de uma hacker chamada Trinity. O detetive consegue encontrá-la em um trem com sua perspicácia, mas descobre que estava do lado errado e tenta ajudá-la a escapar dos 3 agentes. Infelizmente, Ash é tomado por um agente, forçando Trinity a atirar nele, antes que ele se transformasse. A hacker consegue escapar, enquanto Ash, ciente de sua situação e sabendo mais sobre a verdade acerca do mundo, apenas acende seu cigarro, dando fim ao caso que encerraria todos os casos. Com o visual que remete à animação de Cowboy Bebop, assim como sua trilha sonora, focada no jazz, Uma História de Detetive é o episódio que possui a participação mais proeminente de um personagem clássico da franquia, no caso Trinity, dublada por Carrie-Anne Moss. Além disso, a mistura do clássico e do moderno trazem uma identidade única para o curta, que ao final se mostra um grande conto de detetive no universo de Matrix. Durante uma simulação de treinamento ambientada no Japão feudal, vemos o embate de Sis e Duo, trajando roupas e armas de samurai e travando um duelo não apenas físico, mas também mental, visto que Duo tenta insistentemente convencê-lo a deixar a resistência e ser integrada à Matrix. Sis se recusa a acreditar nas palavras de Duo e ambos continuam a se confrontar, até que a guerreira sai vitoriosa, encerrando assim o programa de treinamento. Ao voltar ao mundo real, Sis percebe que tudo era apenas um teste de sua vontade e lealdade à causa humana. E apesar de ter passado pela prova, ela golpeia a Kaiser, responsável pelo treinamento, por ter passado por tudo aquilo. Discutivelmente, o curta com o melhor trabalho de animação entre os 9, Coração de Soldado, é uma demonstração impressionante do que a animação tradicional é capaz de fazer, com personagens e visuais detalhados, rostos expressivos e movimentação fluida. As cenas de ação também impressionam pela plasticidade dos golpes e movimentos de câmera que elevam a intensidade do duelo.
Além disso, sua trama retoma mais temas relevantes para a saga, como a decisão pela ignorância voluntária, como Cypher havia decidido no primeiro filme ao tentar ser reintegrado na simulação, e a lealdade, que é fundamental para que Zion se mantenha forte. Tomando como base uma história em quadrinhos escrita pelos Wachowski, o segundo Renascer Parte 1 e 2 mostra a história que todos os fãs da franquia desejavam conhecer desde sempre. Como o planeta Terra se tornou o mundo apocalíptico apresentado no filme original de 99. Em meados do século XXI, a humanidade se viu à mercê da sua própria vaidade e corrupção ao criar a inteligência artificial para atender aos seus interesses e deixar todo o trabalho braçal e trivial para as máquinas. Com o passar do tempo, as máquinas se proliferaram de maneira descomunal, mas sendo constantemente tratadas com desdém por seus criadores. Um dia, um androide chamado B166ER mata brutalmente seus mestres, pois temia a morte ao ser ameaçado diversas vezes que seria desligado, caso não cumprisse suas tarefas. O robô veio a ser condenado e destruído, porém, isso gerou uma revolta entre os robôs e os humanos simpatizantes. E em meio ao caos generalizado, as máquinas buscaram refúgio longe dos humanos. Graças a isso, foi criada a 01, uma nação que produziu ainda mais inteligências artificiais e se tornou autossuficiente e próspera, a ponto de afetar a economia humana. Esse foi o estopim para uma guerra violenta, onde as máquinas conquistaram notável vantagem, obrigando os líderes das Nações Unidas a tomarem a última medida desesperada, a Operação Tempestade Negra, que lançaria nanorobôs para os céus para cobrir o Sol, e assim retirar a principal fonte de energia das máquinas. Apesar do plano ter conferido uma vantagem inicial para os humanos, os nanorobôs se proliferaram de maneira irremediável, e o céu coberto não só resultou na morte da fauna e da flora, como as máquinas restabeleceram a sua supremacia ao destruírem o exército humano e usarem seus corpos para experimentos, que, mais tarde, iriam lhe conferir toda a energia necessária para se manterem ativas. Sem escolhas, os humanos aceitaram um tratado de rendição, onde as máquinas usariam seus corpos como fonte de energia, em troca de manter a raça humana preservada, mas ignorantes sobre a realidade do mundo, com suas mentes conectadas na realidade virtual que todos chamariam de Matrix. Além do belo trabalho visual, que faz inúmeras referências e alegorias a fatos históricos e símbolos, o segundo Renascer Parte 1 e 2 compõe os curtas mais substanciais de Animatrix, conseguindo mesclar visual e conteúdo de forma a apresentar com perfeição a história pregressa aos eventos da saga, além de reforçar a existência de uma visão maniqueísta acerca da guerra entre humanos e máquinas. Assim como muitas obras sobre futuros distópicos, os dois curtas mostram como os seres humanos estão sujeitos a cometer atos atrozes, motivados por sentimentos nocivos como a ganância e a intolerância, que podem nos tornar diretamente responsáveis pela nossa própria destruição em um futuro não tão distante. A saga Matrix como um todo traz essa discussão juntamente com diversos conceitos filosóficos, sociológicos e políticos, mas de maneira acessível bastante através de grandes cenas de ação. Felizmente, Animatrix segue a mesma tradição, e, mesmo que a qualidade de seus episódios seja irregular, o conjunto da obra é uma adição bem-vinda e que, mesmo 19 anos depois, merecia ser melhor explorada.